Opa, gente, tudo bem com vocês? Queria resolver com vocês uma questão da prova da EPICAR. É a questão da prova de 2018, de número 30 na prova de versão A para vocês, tá bom? Tal como eu já mostrei no enunciado que passou aí, deixa eu ler o enunciado com vocês. Esse enunciado ele nos dá uma figura com um eixo X e um eixo Y ortogonal, um eixo cartesiano ortogonal, que o enunciado diz, não é mesmo? Quando diz ortogonal, a gente já pode entender aqui que é 90 graus. É o nosso famoso eixo X e Y de um eixo cartesiano qualquer, tá bom? Ele fala aí que a gente tem esse sistema cartesiano ortogonal e uma circunferência de centro em O e de raio igual a 1 centímetro, ok? Ademais, ele fala que essa reta Rzinho aqui, que passa aqui nesses pontos B e ponto T, ela é tangente à circunferência, neste exato ponto T aqui. Vamos relembrar a primeira coisa, gente. Tangência implica em 90 graus, ok? O conceito de tangência é quando a reta passa e coincide em um único ponto somente, ok? E a distância deste ponto, neste caso até o centro da circunferência, é exatamente o raio dela, gente. Então, já que ele falou que o raio é de 1 centímetro, nós temos aqui o nosso 1 centímetro aqui. Tá bom, gente? Logo depois, ele fala que intercepta a circunferência em T, o ponto de tangência, e o eixo Y em B. Temos aqui o nosso ponto B. E ele fala que C ele é a projeção ortogonal de T sobre o eixo X. Vamos relembrar que o conceito de projeção é sempre você baixando uma perpendicular sobre determinado eixo. Ok, gente? No caso, como ele projeta um ponto no nosso eixo X, por definição, a projeção implica em perpendicularidade. Então, aqui também temos 90 graus. Tá bom, gente? E aí, logo depois, ele pergunta o produto de OB vezes CT em centímetros quadrados. Lembrando que ele dá o raio em centímetros. Isso daqui equivale a 1 centímetro, tá bom, gente? Os tópicos dessa questão, da resolução dessa questão, eles são dois em essência, tá bom, gente? Eles são muito semelhantes entre si, esses dois tópicos, tá? Mas bem, o primeiro é o semelhanças de triângulos, que é o jeito que eu vou usar para resolver aqui. Só que também vou mostrar um caminho usando trigonometria, uma aplicação de trigonometria básica, viu, gente? Que você sai rapidinho utilizando o seno de um certo ângulo, tá bom? Lembrando com vocês, semelhança de triângulo, nós temos três casos, não é mesmo? O caso ângulo-ângulo, seguido do caso lado-lado-lado, seguido do caso lado-ângulo-lado, ok? O que isso quer dizer? Quando nós temos dois triângulos quaisquer, existem três tipos de semelhanças possíveis. Se eles tiverem dois ângulos em comum, eles são semelhantes. Se eles tiverem os três lados em comum ou proporcionais, eles são semelhantes. Se eles tiverem um lado proporcional, um ângulo igual e outro lado proporcional, eles são semelhantes, tá bom, gente? São os três casos clássicos de semelhança de triângulo. Nesse caso, o que eu vou utilizar para fazer vocês perceberem a semelhança é o nosso caso ângulo-ângulo. Ele é muito fácil de ser aplicado este caso de semelhança, viu, gente? É uma dica que eu dou para vocês. Quando você está lidando com triângulos, retângulos, coisas de projeção ortogonal, quando tiver ângulo de 90 graus na parada, galera, façam caso de semelhança ângulo-ângulo, quando possível, tá bom? Que ele é muito fácil, porque você já tem um dos ângulos feitos aqui, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Já está quase pronta a nossa semelhança. Veja bem, se eu chamar este ângulo aqui, ó, pequenino, de ângulo alfa, eu vou até dar um close aqui, gente. Veja bem, se eu chamar este ângulo aqui de um ângulo alfa qualquer, tá? Lembrando que a soma dos ângulos de um triângulo tem de ser 180 graus, nós concluímos que alfa mais este ângulo de 90 graus mais este ângulo OTC é 180 graus, não é verdade? Então, o nosso primeiro passo na nossa resolução é o seguinte.
eu escrevo que alfa mais 90 graus mais o meu ângulo OTC, se escreve assim, não é mesmo? Tem que ser igual a 180 graus. Se a gente passar o 90 subtraindo e o alfa também, nós chegamos que o nosso ângulo OTC equivale a 90 graus menos alfa. Ou seja, como é o caso de um triângulo retângulo, este ângulo e este ângulo eles são complementares, não é verdade? Ou seja, eles são a soma deles é exatamente 90 graus, que nem aqui está escrito. Tá bom, gente? Essa é a primeira equaçãozinha importante. E sendo este aqui 90 graus, aí a gente vai chegar que aqui também é alfa. Não é verdade, gente? Porque, novamente, o ponto T é um ponto de tangência, então aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é OTC mais CT, e eu vou chamar esse ponto de ponto A com vocês, tá bom? CTA, que é exatamente esse ângulo que eu colori aqui. Eles têm a soma deles tem de ser 90 graus, por causa do ponto de tangência T aqui. Então, sendo este daqui 90 graus menos alfa, a gente conclui que o CTA equivale a alfa. Tá bom, gente? Aí, para terminar e chegar onde eu quero chegar, notem também que CT, por ser a reta projetiva do ponto T no eixo X, formando o nosso ponto C, ela é uma reta exatamente vertical, né? Já que ela é perpendicular ao eixo X. Ou seja, a reta que contém o segmento CT, ela é paralela ao nosso eixo Y. Como ambos estão sendo interceptados pela nossa reta Rzinho aqui, devido a esse paralelismo, teoremazinho de Thales, não é mesmo? Este aqui também é alfa. Perceberam? E aí eu chego, portanto, que o meu OBT é igual a alfa também. E é exatamente o que eu queria, gente. Porque sendo ele igual a um alfa, nós temos o nosso caso de semelhança construído. O ângulo OBT é alfa e o ângulo BTO é reto, ou seja, 90 graus. Por outro lado, o ângulo TOC também é alfa, que eu defini como assim? Eu chamei ele de alfa. Só que o ângulo OCT também é reto. Então, eles têm dois ângulos iguais. Logo, o nosso triângulo OBT, ele vai ser semelhante ao nosso triângulo, eu partir do OBT. Então, eu vou partir do TOC. Tá bom, gente? Essa é a semelhança que eu queria construir com vocês. Porque, veja bem, podemos então montar a nossa semelhança da seguinte forma, gente. Deixa eu redesenhar os triângulos que eu destaquei para vocês no desenho inicial, só para deixar de forma mais clara, tá? Nós vamos ter o nosso primeiro triângulo aqui, que é o triângulo BTO. Lembrando que o O é o centro da circunferência e T é o ponto de tangência, nós temos que aqui é 1 centímetro, não é? Nós temos o nosso segundo triângulo, o triângulo menorzinho, que é o triângulo OCT, não é? Aqui nós temos 90 graus e aqui também nós temos alfa, gente. Lembrando, novamente, aqui é O e aqui é T, centro da circunferência e ponto de tangência, portanto, 1 centímetro. Ok, gente? Lembrando que o enunciado ele quer o produto OB vezes CT, não é verdade? Então, façamos a nossa semelhança de maneira a parecer o OB e o CT. O OB ele é a hipotenusa daqui, enquanto que o CT ele é um cateto. Então, vamos pegar uma semelhança de hipotenusa com hipotenusa e deste cateto com este cateto. Não é verdade? Como é que a gente faz? Partindo do triângulo maior, a minha hipotenusa OB, ela está para a hipotenusa menor OT, assim como meu cateto maior OT está para o meu cateto menor TC. Tá bom, gente?
Notem, gente, aqui é OT e aqui é OT. 1 centímetro e aqui é 1 centímetro. Então, nós chegamos imediatamente no produto que o exercício pede, gente, com uma simples semelhança de triângulo. Perceberam? O produto OB vezes TC é igual a 1 centímetro, gente. Ok? E a gente chega, portanto, na nossa alternativa D. Tudo bem, gente? O segundo método que eu falei, que envolve trigonometria, que nem eu falei o segundo tópico envolvendo aqui, né, gente? Aqui é a simples aplicação do seno deste ângulo aqui e aqui. Porque veja bem, vou colocar aqui como observação. Note, tá? No nosso primeiro triângulo OBT aqui, o que é o seno alfa? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é verdade? Então, seno de alfa é igual a 1 sobre OB. Ao mesmo tempo, nós podemos escrever, vou escrever com ponto vírgula, no nosso triângulo OTC, ele é o quê? Quem que é o nosso seno alfa? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, CT, esqueci a setinha aqui, ó, dividido por 1. Ambos são exatamente seno alfa, então a gente iguala e chega exatamente na mesma semelhança, gente. A gente vai chegar aqui, OB vezes CT equivale a 1. Então, temos aqui dois métodos para resolver essa questão de maneira bem rápida, tá bom, gente? Mas em ambos os métodos, enxergar esses triângulos semelhantes foi fundamental, tá bom, gente? Então, sempre relembrem o método azão de semelhança de triângulos, tá bom? É isso, gente. A gente fica por aqui, tá bom?